Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tio Phil e mais um vídeo de Backpack Brawl pra vocês, isso aí. E essa aqui é o segundo vídeo da nossa série Como Jogar com o Herói. Teve o primeiro vídeo aí com a Shanna, que eu fico feliz aí que teve uma boa recepção. Muita gente comentando coisas boas, claro, né? E assim, né? Como respondendo até um dos comentários que estava lá, sim, é um preparativo pra tier list. Primeiro eu quero fazer aí como jogar com todos os personagens, pra aí sim fazer a nossa tier list. E até lá, eu acredito que eu já vou estar com um herói novo, então ele vai estar bem completinho, tá bom? Bom, hoje vamos falar do Ronan. Tá aqui, ó, nosso querido herói, cabeludão, bonitão, lindão. Vamos falar do Ronan, tá? Primeiro vamos falar das skins dele, certo? Essa aqui é a skin principal dele, como vocês podem ver, né? O Ronan. Você tem aqui a skin dele real, olha que legal, hein? Ela é desbloqueada aí no nosso caminho de herói, certo? Junto também com a nossa skin de espinhos, que aqui diz crescimento espinal. Eu acho esse nome horrível. É o Ronan Espinhos, ou como eu disse no vídeo bem atrás, é o Ronan Palmeirense. Por que Ronan Palmeirense, tio Phil? É porque, bom, foi quando teve aquela atualização dos espinhos dele, acho que foi antes da 1.0. Foi antes da 1.0 que ele teve, acho que foi na 0.38, alguma coisa. Eu vou conferir depois ali, coloco aqui o vídeo pra vocês. E foi quando lançou o escudo dele de espinho, entre outros itens, né? O espinho de 3, né? Cactril, isso mesmo. E aí foi por isso que eu falei, é o Ronan dos espinhos, né? É o Ronan palmeirense. Legal. E assim... Bom, como eu gosto de dizer, né, que realmente o Backpack Brawl, ele pega todos os heróis aí, um espelho do que tem no D&D, o Ronan é aquele cara que é o tanque, né, o cara que vai na frente e aguenta porrada. E sim, aqui também ele é o cara que aguenta porrada, né. Afinal, você tem que puxar escudo nele, a maioria dos itens dele são voltados para escudo, que é a propriedade principal dele, escudo, tá, defesa. E aí, toda a build dele é focada nisso, tá bom? Também ainda falando sobre quais são os itens, né, que é o forte dele. Nosso segundo forte nele são os espinhos. Tá, o que é espinho, certo? O espinho, na verdade, vou até colocar aqui, ó. Ele causa 1 de dano de volta ao atacante, tá? E causa 1 de dano extra em acerto crítico, hein? Ou seja, a cada 1 de dano que você recebe, ele retorna esse dano por espinho, tá? Eu tive que vir aqui só para poder explicar direito, né? Para não falar besteira para vocês, né? Afinal, aqui eu tenho que ter total certeza do que eu tô falando para vocês. Não tem nada de achismo, que tudo que eu tô falando eu tenho certeza. E é claro, também pegando o gancho aqui, caso vocês queiram também ter não só no vídeo do YouTube, mas algo mais palpável também de guia do Ronan, tem um guia completo no Discord. Quem não tem Discord, por favor, considere instalar e colocar lá. E gosta do jogo, vai lá, tem um canal pra ele. Muita gente bacana, muita gente fora do Brasil também lá. Se o meu inglês é mais ou menos, pratica lá, rapaz, é isso aí. E agora vamos voltar pra cá, né? Bom, daí eu acho legal, né, quem tem a skin do cacto, do Ronan Cacto, né, fazer a build de cacto dele é fantástico. E sim, dá pra você terminar 15 troféus até Flawless Victory, vamos dizer assim, sem perder nenhuma vida, fácil com espinhos, tá, galera? É só querer, tá bom? E pegando o gancho também dos espinhos aí, né, nós temos também uma terceira propriedade do Ronan, que é sangramento, que inclusive as armas que são feitas com espinhos dão um bom dano de sangramento, tá? Muito legal isso, certo? Sobre o Ronan, pontos fortes e pontos fracos, vamos lá. Ponto forte, eu já falei dele, né, que é a alta resistência, né, em relação à armadura, né, a ataque, a dano físico, certo? Os espinhos dele também são muito bons, porque ele reflete praticamente um alto dano aí que é dado a ele, se você tiver uma boa quantidade de espinhos aplicadas a ele. E ele é um cara versátil, né? Como assim versátil? Igual a Shanna. Quer dizer, mais ou menos igual a Shanna. A Shanna você você tem muita facilidade aí com itens a longa distância, varinhas e afins, né? Ou então armas mágicas. Ele não, você pode colocar qualquer tipo de arma com ele que dá certo, super certo. Tá bom? Qualquer arma que seja dos itens compartilhados, dão certo, ok? Então, assim, vale muito a pena fazer esse teste. Legal? E ele é fácil de jogar. Você pode montar na maior parte qualquer tipo de build dele, que
que funciona. Ah, eu quero uma build de pet, vai dar certo. Ah, eu quero dar uma build somente com escudos de uma arma. É a build dele, tá certo. Né? Ah, eu quero fazer a build de espinhos. Como eu disse antes, também dá certo. Ah, eu quero fazer ele mago. Pô, dá certo. Então, ou seja, tudo dá certo com esse cara. Ele é um cara muito fácil de jogar e é o amante dos principiantes. Tá bom? Tá bom, pontos fracos. Bom, assim como eu disse que os espinhos são um ponto forte, também são um ponto fraco. Por quê? Porque se você for jogar contra Ninfedora, Shanna, você vai ter um problema. Por quê? Porque, bom, primeiro porque o Ronan, ele é um cara que ele é fraco contra debuff. Então, assim, não só focar em resistência a ataque físico, você tem que também ter resistências contra debuffs. Por exemplo, a Shanna. Por que contra a Shanna? Porque a Shanna vai te aplicar fogo, tu vai morrer queimada, né? Vamos falar assim. Vai ser estacado fogo muito fácil. Ah, veneno contra Sage, por exemplo. Ou Ninfedora também. Pô, Buzz. Cara, vai morrer fácil. Ah, mas tudo bem, mas eu tenho espinho contra o Buzz, né? Contra Pet. Pet, se eu não me engano, Pet também dá. Eu acho que Pet dá. Esse eu não tenho certeza, tá? Quem quiser colocar nos comentários, por favor, me corrija aí se Pet também reflete. O espinho também reflete dano de Pet. Eu acho que reflete, tá? Mas fica na dúvida aí, tá bom? Porque não deixa de ser um ataque físico, né? E aí sim, como eu disse também acabei de falar de ataque físico à distância. Tá bom, tá, mas então quer dizer que o Ronan não vai refletir ataque à distância? Não, vai sim. E ele tem também um outro ponto fraco que é o quê? As armas iniciais e intermediárias dele são fracas. Sim, fracas. Exceto Excalibur, que é a arma dele, a mais forte e principal dele. A Excalibur é uma arma forte. E, bom, você também tem a lança, né, que seria a arma secundária dele. No último nível, ela não é forte, mas se bem utilizada e bem bufada, você vai longe. Igual a Shanna, né, ele tem também, como eu disse, dela também as armas dela são fracas. Mas se você fizer um bom trabalho com elas, vai longe. E, na verdade, você não precisa fazer tanta coisa com a arma do Ronan, porque, como eu disse, como ele é um tanque, se você tiver uma boa defesa com ele, você pode fazer com que o oponente sofra para dar ataque em você e retorna em espinhos e ele morre. Ou vai sofrer em atacar você, porque você vai estar só refletindo o ataque, e ele vai perder por fadiga. Tá? Ele perde por fadiga. E em terceira também, você vai acabar dando dano nele, porque por mais que a sua arma é fraca, certo? Ou então se você tiver com a Excalibur no final, você vai acabar dando dano nele, porque ele vai perder pelo seu dano e também não vai te atacar. Ele não vai conseguir tirar dano seu. Que é o papel do tanque, certo? Tá bom? Então, gente, é isso. Esses são os pontos fortes e fracos do Ronan. E é sobre o Ronan, tá bom? Levando em consideração também que ele é um cara que ele vem, né? Igual de Spashana, né? Aliás, são os dois. Faz parte do pacote gratuito do jogo. Então, ou seja, você baixou o jogo agora, você já tem ele. Então dá pra você ter uma bela experiência com esse cara. E ele também nada mais é do que você ganha uma bela experiência de jogo, sabendo jogar com ele, você sabe jogar com o Harkon. Pelo menos tem uma leve ideia sobre jogar com outros heróis, como o Harkon, o Morrow, o Enoch, né? Pelo menos o básico que se aprende com o Ronan, você consegue aprender para os demais. Tio Phil, você não falou isso na Shanna? Pois é. A Shanna, é verdade, eu não falei, né? Tô pegando isso agora. Eu coloquei no roteiro pra fazer o Ronan e não tinha feito falar disso com a Shanna. Vou aproveitar o gancho rapidinho aqui. A Shanna também, se você aprende a jogar legal com ela, você acaba tendo uma ideia de como jogar com a Ninfedora, com a Sage e só. Não, tô brincando. Na verdade, você tem uma ideia de como que armas à distância funciona. Eu vou fazer qualquer pessoa com a parte de pesca. Pesca, na verdade, varinhas são à distância. Então, por que não? Mas conceitos de longa distância, você pega muito mais aí pra Sage e pra Ninfedora, tá bom? É isso. Bom, pessoal, sobre o herói, era isso que eu queria dizer sobre o Ronan, tá bom? Bom, então assim, agora que vocês já sabem como que funciona o herói, vamos falar um pouco sobre os itens deles, né? Fluxo dos itens, as evoluções, né, deles, né? Como eu disse, o fluxo. E as táticas dele, né? Vamos lá? Bom, vamos começar primeiro aqui, já filtrei, né? Como vocês podem ver. Vamos falar um pouco sobre as armas do Ronan, né? Vamos aqui, vou ter... Todo não, rapaz. Vamos falar sobre as armas, né? O que o Ronan tem de arma, e de pet, e de ferramentas, tá?
A arma principal dele, na verdade você começa com a Training Blade, você começa também com o item único dele, né, que seria aqui a Warrior Backpack. O cacto também é o item inicial dele, são esses 3 itens. E aí dependendo do nível você começa com 1 ou 2 ou 3 bolsas aí básicas, né. Mas a Warrior Backpack ela tem uma configuração aí adicional, e se você tiver um cacto dentro, você duplica o cacto. Isso você já sabe, se você viu o meu vídeo sobre a parte monetária, né, dentro do jogo, você já sabe do que eu tô falando. Embora também esse item, ele tem... Quando você tem um item que ativa dentro dessa backpack, você tem 40% de chance de ganhar mais 2 de armadura, e dependendo do bônus de nível, aí você também ganha mais ainda. Legal? Bom, como eu disse, a arma principal dele é a Training Blade, que é uma arma fantástica. Eu considero aí do top 3 aí das melhores armas iniciais, ele está em terceiro lugar. Perde para Shana e para Enoch. Na minha opinião, isso não é de classificação geral. Como eu disse, tudo aqui é minha opinião. Essa é a minha opinião. Por que é legal a Training Blade? Porque você vai deixar pelado em relação a buff o oponente. Ele remove, a cada um acerto, você tem 50% de chance aí de remover um buff do cara. E ainda inflige, né, você tem 20% de chance aí, no bônus de nível, de infligir um de sangramento. Ele é muito bom, tá? E aí ele vai reagir com a Jagged Blade. A Jagged Blade é a arma que ela é feita através da Wooden Sword, que é a arma mais básica aí das armas compartilhadas, junto com o cacto, fazendo a Jagged Blade. A Jagged Blade... Opa, eu saí dela. Eu ia falar dela e saí dela, pô. A Jagged Blade ela tem aí, né, a chance de você infligir 50% de 2 sangramento, tá? Aí só acertar. Fora que no bônus de nível você ainda tem aí mais uma chance aí, né, aí depende do seu nível, uma chance X, de infligir mais 1 de sangramento. Pô, ou seja, como eu disse, além de cacto, o Ronan ele tem aí o terceiro item dele aí de excelência, sangramento, né? E aí, reagindo, eles fazem a Knight's Razor. Knight's Razor, que é uma arma muito boa. Primeiro porque ela é continuação, né, da Training Blade, né? Ela remove 2 aí de buff. Você inflige também em acerto crítico. Inflige 2 de sangramento e no bônus de nível mais 1. Fora que ela já tem um dano até considerável para uma arma básica. Você consegue fazer ela logo, assim, se tiver muita sorte. Já na terceira rodada você já tá com ela pronta, tá? E assim, aí, uma vez que você tem a Knight's Razor, quando você conseguir vir a Hooked Blade, normalmente a Hooked Blade ela não tem como fazer, ela vem mesmo na loja, tá? E aí ela é muito boa, por quê? Porque é uma arma, é uma arma até que um pouco mais fraca, né, do que a Knight's Razor, porém, ao acertar, não importa se é crítico ou não, você dá 1 de sangramento. E sim, dá pra você fazer você consegue fazer um jogo só com a Training Blade, como você também consegue fazer um jogo só com a Jagged Blade, um jogo só com a Knight's Razor e também um jogo só com a Hooked Blade. Claro que não adianta você ter uma só. 3. Hooked Blade é 3 para 4. Todas as demais de 2 a 3. Meu, você vê que o Ronan é meio roubadinho, né? E uma vez que a Hooked Blade ela combina com a Knight's Razor, você cria a nossa querida, e é querida mesmo, Champion's Reaper. Eu já tive a grande oportunidade de criar Champion's Reaper antes do mid-game. É a melhor coisa que você faz. Por quê? Porque você sola todo mundo. Esse carinha aqui, das armas, não é uma arma básica, é uma arma intermediária. Sim, intermediária. Porém, eu considero como arma final. Por quê? Porque, cara, como a espada né, do nível que ela é pra dar 11, 16 de dano... Parece que eu tô dando tiro no meu pé quando eu falei que ele só tem arma fraca. Bom, ela é uma arma fraca em relação ao item lendário. Né? Você tem armas lendárias que dão mais dano. Só que o ponto não é esse, não. Qual que é o ponto aqui dessa arma? Inflige 2 de dano, que ela já pegou como herança, né, da arma anterior. Ele rouba 2 de buff. Pô, olha que legal, cara. Recentemente eu fiz um vídeo do Ronan Ladrão. Quer dizer, eu tentei fazer um vídeo do Ronan Ladrão. Tentei. Porque não deu certo. Na verdade, a própria loja não me ajudou, né? Mas, se você quer fazer essa build do Ronan Ladrão, pô, mano, esse aqui é o item. É muito bom. O cara é muito bom. Eu adoro a Champion's Reaper. Inclusive, é uma missão pessoal finalizar com 3 dela.
tá? Não fiz ainda, muito fácil de fazer, tá? Muito fácil. O problema é você conseguir 15 troféus. Por quê? Porque chega Primeiro porque para você ter 3 dela é pesado. É pesado. Então você precisa ter também um belo retorno aí com relação às comidas que vai pegando. Precisa de muita maçã e banana para você, ou então fazer muita Endurance Potion para você poder ter essa continuidade aqui do dano dele. Beleza? Conseguindo fazer isso aqui e uma boa resistência a debuff, importante falar isso, boa resistência a debuff, rapaz, tu consegue fazer isso aqui. Por isso que eu falei que ainda tô fazendo. Por quê? Porque eu tô caindo muito com Shanna, caindo muito com outro Ronan que estaca debuff. Então esse tá sendo o meu problema. Mas assim que eu resolver isso, vai ser fácil. E eu digo a mesma coisa pra vocês, tá bom? Bom, continuando. Aí, agora que vem o problema. Qual que é o problema? Night Sigil. Esse aqui é um item que é 8,80. Ou você tem fácil na loja, aí vem 300 dele. Ou você praticamente vai passar todos os seus 15 troféus sem ter. Não é um item fácil de cair, isso porque é um item épico. Item épico normalmente cai mais no fim do mid-game pro endgame. Mas não é fácil de vir, tá? Então, boa sorte. Se você conseguiu ele no início do mid-game, parabéns pra você, porque eu dificilmente consigo. Mas por que eu falo dele? Porque ele é um cara muito bom. Porque se você coloca ele associado naquele pontinho que fica sobrando ali entre uma armadura e outra, pô, ele é perfeito, porque você vai ganhar 1 de empoderamento por armadura associada. Isso a cada 150 de armadura perdida. E é fácil perder 150 de armadura com Ronan, certo? E outra, empoderamento, não se esqueça que o empoderamento você aumenta o poder de todas as suas armas, tá? Aumenta o dano das suas armas. Então, meu querido, isso aqui é muito legal. Ele é bem melhor pro Harkon, tá? Mas deixa ele pra lá. É só peguei o gancho, tá? Mas assim, ainda mais pro Ronan, que normalmente você vai ter 1 ou 2 armas no máximo com ele. Cara, é fantástico, entendeu? Beleza? E também ele é uma armadura e também é um acessório. E aí nós chegamos pra nossa querida Excalibur. Pô, te viu? Querida? Como assim? Cara, porque se você gosta da Champions Reaper, você acha a Champions Reaper da hora, é porque a Excalibur é melhor ainda, certo? Se você tiver a chance de ter 2 Excalibur, lindo e maravilhoso, tá? Tudo bem, ela é uma arma que ela é muito chata de colocar na... Ó, agora eu tô colocando aqui o modelo dela na bag, porque ela é muito chata de colocar. Ela é uma arma muito grande. Provavelmente numa vida real, Excalibur seria uma espada de 2 mãos, e somente um cara halterofilista com mais que consegue levantar mais de 100 quilos conseguiria levantar essa espada. Justifica o tamanho dela na bag, tá? Então, assim, por que eu acho ela magnífica? Porque diferente de todas as outras armas do Ronan, tem um puta de um dano absurdo de 33,46 de dano, tá? Quando você acerta, você rouba 5 de buff. 5 de buff. E se você roubar 20, que é muito fácil, você reduz aí o tempo de custo de energia da arma para 3. Ou seja, ela vai ficando cada vez mais leve, tá? E em 50 de dano roubado, você vai ganhar 20 de roubo de vida e 20 de empoderamento. Ou seja, se você conseguir aguentar até ele roubar 50, que não é difícil, você vai ficando cada vez mais forte. Legal? Fora que no bônus de nível você ainda rouba mais buffs. Ou seja, essa arma aqui em nível máximo, pô, cara, tá falando com um cara que é bom mesmo. Tá bom? Sim, eu me amarro em jogar com o Ronan. E eu me amarro nessa arma dele. Então, por isso que eu tô falando de forma exaltada. O cara é mestre, mano. Agora, bom, legal. Vocês entenderam aí, né, o fluxo da Excalibur. Por que ela é uma... Assim, quem joga com o Ronan tem a obrigação de jogar com a Excalibur. Eu não sei jogar com a Excalibur, tio Phil. Não, tô brincando. Não sabe jogar com a Excalibur? Aprende, cara. Porque, olha, é a melhor arma que tem pro Ronan. Tá bom? Bom, aí agora a arma secundária dele, nós temos aqui a Tournament Lance. Exato, é a arma secundária dele. Embora há um divisor de águas, vou deixar um pouco a Tournament Lance de lado. Deixa eu fazer aqui não é nem menção honrosa, tá? Antigamente a Fanged Axe era uma arma que ela era às traças. Por que às traças? Porque ela estava lá, ela existia, sempre existiu.
Só que, cara, ela servia apenas como uma arma auxiliar enquanto você está criando a Excalibur. Hoje, ela se tornou uma arma, a segunda arma obrigatória do Ronan. Ué, por que, tio Phil? Porque, olha isso, não existia, tá? Até o lançamento daquela versão, acho que é 038, 39. Não lembro, juro que eu não lembro, gente. Eu vou pesquisar, e se eu pesquisei e coloquei que, óbvio, eu vou pôr, vai estar aqui mostrando pra vocês, tá? E sim, eu tô enrolando pro editor colocar. Então assim, ela antigamente não tinha nada, ela era uma arma básica que tava ali parada. Agora não, agora você reage com a Rocket Blade. Sim, aquele item que é a continuação da Excalibur, formando a nossa querida Fanged Blade. Só voltando, porque eu não falei dela, né? Ela tem um dano meh de 5/8. E ao acertar você ganha um espinho, essa é a parte boa. Eu esqueci, joguei fora o cacto. Boa, beleza. Você ganha um espinho ao acertar esse item aqui, então você faz o papel do cacto. Fora também o bônus de nível dele também que você ganha espinho. E aí, você reagindo com a Rocket Blade, que eu já expliquei ela pra vocês, vocês criam a Fanged Blade, que é legal. Ela tem um dano legal também, 7/10. Você ao acertar, você herda isso, né, que você ganha 1 de espinho, e você inflige 1 de sangramento por cacto. Como assim por cacto? Vamos colocar ela aqui pra eu mostrar. Essa é a associação, tá bom? Por cacto. Porém, ela tem o jeito normal de fazer e o jeito preguiçoso de fazer. Qual que é o jeito preguiçoso de fazer essa arma, né? Bom, você tem a Fanged X, né? Digamos que, só que assim, não é sempre que a Rocket Blade tá fácil de vir. E muitas vezes, essa espadinha aqui, ó, a Wooden Sword, às vezes ela vem de monte na loja. E aí, o que é mais fácil fazer? Pô, mano, pega 4 dessa arma. Como eu disse, ela é muito fácil de vir. Você vai fazer a Iron Sword. E aí, com 2 Iron Sword, você faz a nossa Double Ender, que também era outra arma jogada às traças, que era mal explorada, ok? Você não vai explicar sobre ela? Não, porque eu já expliquei ela quando eu expliquei sobre armas básicas num vídeo lá atrás, tá? E assim, bom, uma coisa que eu até posso falar dela, não tem problema. Não vou falar não, mas você associa vários itens lá e aí você tem a chance de ataque rápido com ela. Se não me engano é isso. Então, só que como eu disse, eu não quero... Não vou entrar em detalhes de arma básica aqui. Mas, uma vez que você faz dela aqui, tá vendo? Ó, ganha de 15 ataque mais rápido por arma associada. Agora que eu vi que dá pra ver por aqui. A Double Ender tem um dano legal, 12/16. E aí, isso aqui ela associada a Fanged Axe, você cria a Twin Maul. O que é a Twin Maul? A Twin Maul, ela só é a associação de 2 Fanged Blade. Ou seja, você precisaria de 2 Fanged Axe e precisaria de 2 Hooked Blade para fazer 2 Fanged Blade para assim associar e fazer a Twin Maul. Cara, olha o trampo que você vai ter. Embora com o trampo que você vai ter a Twin Maul. Embora, se você tiver somente uma Double Ender e uma Fanged Axe, você faz a Twin Maul. Ou seja, você tem um jeito difícil e um jeito fácil. Porque, de boa, até vir 2 Hooked Blade, pelo amor de Deus, cara. Né? Não, às vezes é fácil e às vezes não é fácil. Na maioria das vezes não é fácil. Beleza? Mas, por que eu tô enchendo o saco falando desse item? Bom, a Fanged Blade, ela dá 7/10 de dano. E eu já falei pra você o que ela faz, não sei porque eu tô repetindo. 2 delas, você vai fazer a Twin Maul, que dá 9/14 de dano. Você vai ganhar, e assim, por associação, né? Vou colocar ela aqui para vocês verem a associação. Tá aqui, né? Por item cacto associado, você inflige 1 de sangramento. Por arma associada, você ganha 1 de espinho. Mano, pra que eu vou querer ganhar 1 de espinho, cara, se eu já tenho cacto pra isso? Eu vou colocar cacto, né? Encher de cacto pra dar sangramento, cara. E outra, não se esqueçam que hoje em dia tudo aqui é cacto, tá? Não, tudo bem, armas não são cacto. Mas muitos acessórios do Ronan e armaduras são consideradas cactos. Então, pô, vocês já vão ver. Aliás, já eu vou colocar aí um esquema que, meu, é lindo pro Ronan estar
sangramento no oponente, tá bom? Tá bom, calma, tio Phil, calma, eu tô exaltado. Sim, porque isso é muito bom. Foi a melhor coisa que fizeram com o Ronan, sério. Muita gente que tava deixando de jogar com o Ronan voltou a jogar por causa disso, entenderam? Tá, vamos lá. Agora sim que eu já falei da arma terciária, que era terciária, que virou secundária agora do Ronan, vamos falar da arma que foi jogada às traças e tá voltando aos poucos. Tournament Lance. Assim, isso não é um achismo, tá? Isso daí foi uma brincadeira que a gente fez no Discord uma vez. Não, a gente fez não. Eu vi o pessoal fazendo, porque eu não participei, mas eu li. É claro, no fórum inglês, né? Não no fórum brasileiro. Mas, cara, é verdade. Deixaram de usar a Tournament Lance pra usar a Tuimó. Simples assim. Bom, vindo pra cá. A Tournament Lance, ela é uma arma muito legal do Ronan, tá? Pra início, 8, 10 de dano, fantástico, cara, sério. E ó, ela tem associação com o cacto, tá? Você ganha 1 de dano e 5 de chance de crítico por cacto associado. Quando você acerta, você tem chance de infligir atordoamento por meio segundo, né? Claro que você vai dar mais do que um acerto, então esse atordoamento pode vir a acontecer de ser crescente, tá? E 1 segundo já é muita coisa, imagina meio segundo, né? E no bônus de nível você tem 15% de chance de ganhar, ao acertar, de ganhar mais 1 de dano. Ou seja, esse Tournament Lance ele tem dano crescente, muito bom para uma arma inicial, tá? Perfeito. Bom, esse cara, com a nossa Night Sigil, sim, Night Sigil, você tem que ter a chance de vir de novo essa lasqueira de item. Esse item tinha que ser craftado, sério. Você faz a nossa querida Errant Lance, que é uma arma fantástica do Ronan, depois da Tuimó. Antes não era, antes era primeiro, obviamente primeiro era a Excalibur, e depois era a Errant Lance. Ela caiu para terceiro lugar, desculpa. Pra quem gosta dela, sinto muito, né? É outra discussão também. Aliás, o Ronan inteiro é uma grande discussão. Enfim, vamos lá. No início do dia você ganha 3 aí de dano e 7 aí de acerto crítico por cacto associado. Sim, tem 3 associações. E você tem 33% de infligir meio segundo de atordoamento, coisa que veio aí da Tournament Lance. E você, ao acertar, você tem 25% de chance, pelo menos no meu bônus de nível, né? De ganhar 1 de dano. De dano máximo. Então, ou seja, é só um item fantástico dele, tá bom? E é isso. Bom, das armas dele, tirando, né, os únicos, é isso, ok? Bom, Piercing Lance é o item único dele, certo? Eu particularmente não gosto, tá? Mas não é porque eu não gosto que vocês vão deixar de usar. Afinal, cada um tem seu, né? Mas eu não gosto, mas ele é bom, tá? Por quê? Bom, primeiro que dá 5, 11 de dano. Se você tá upando aí uma arma, né? Eu vou fazer só Excalibur. Pô, considere fazer esse item, né? É claro, tem outros melhores, mas também é legal ter esse item aqui. Por quê? Porque por 12 de escudo removido do oponente, esse cara e o item associado vão ganhar 1 de dano. Olha que legal. E não é só isso não. Itens de ataque à distância também podem ganhar 1 de dano, tá? Então, assim, vale a pena. Vale muito a pena, tá bom? Fora que no bônus de nível você inflige sangramento. Não me diga. Outra arma que dá sangramento. Pois é, por isso que eu falo. Ronan estaca sangramento muito fácil, tá? Pronto, falei. Armas é isso. É tudo isso, certo? Tem pouca arma, como você pode ver, mas essa pouca arma que tem aqui faz muita coisa, galera. É muito bom. Vamos lá, bora voltar aqui pro... Agora vamos falar sobre armaduras. Armaduras. Vamos começar com o óbvio, né? Ele tem aí... bom, todas as armaduras, pelo menos a maioria delas, começam com itens comuns. Tutorial ele é feito aí com o Wooden Buckler junto com o Tusk, que vocês já sabem disso, que faz a Spiked Shield, que é um item da hora, que não preciso dizer, porque não, se mudou alguma coisa do último vídeo, não sei, mas vocês estão vendo aqui, né? Ou não. Ao reagir com Cactril, que nada mais é do que 3 cactos associados, tá? Sim, fantástico. Um cacto só você ganha 1 de espinho, né? Quando a hora do dia muda. Aí ele faz o Cactril, que quando o dia muda, ganha 3 de espinhos, tá? E conta como 3 cactos nas associações.
E aí ele reagindo com o Spiked Shield faz o nosso querido Thornwall, que é fantástico. O Thornwall ele conta como 2 cactos. Eu não entendi para onde foi o terceiro, mas tudo bem, ele devia contar como 3. Na verdade 4. Por quê? Porque ele ocupa 4 de espaço. Mas tudo bem, tô quieto, né? Fiquei quieto. E também reagiu com 3 cactos, não faz sentido nenhum. Você ganha aí no início do dia 30 de escudo e 5 de espinhos. Legal. Mas enfim, ele tem 30. Quando atingido, você tem 30% de chance de bloquear 14 de dano. E ganha um espinho, hein? Quando é atingido. Item fantástico, só falo isso. Tá bom? Vamos agora pro nosso querido Knight's Aegis. Quando você tem a chance dele aparecer na loja, você ganha aí no início do dia 35 de armadura, muito legal, né? Ou seja, então você tem 50% de chance de bloquear 6 aí de dano. Você tem 20% de chance de ganhar um de empoderamento, um espinho ou um de recuperação de vida, muito bom. E no bônus de nível você também tem chance aí de bloquear 6 aí de dano, né? de dano recebido. Legal! E ele tem um fluxo, que é o quê? Se você tiver a sorte, igual você tem lá o semblante lá, né, da arma, que é difícil de vir, o Defender Shield também é outro item chato, que é 880. Ou ele não vem, em hipótese alguma, ou ele vem um monte dele de uma vez só. Complicado, né? Enfim, você ganha 75% de armadura e 3 espinhos no início do dia. E quando você é atingido por qualquer tipo de arma menos pet, você bloqueia aí 12 de dano e ganha 6 de escudo. Isso é que é legal. E outra coisa também do Ronan que é legal, eu não comentei lá na frente, porque, assim, e não é, né? Ele tem também uma boa recuperação de escudo, tá? Isso é importante. Bom, a reação dos dois, ele faz o nosso querido Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Não, tô brincando. Ele faz o Unbreakable. Eu gosto de Pink Floyd, tá, galera? Ele faz Unbreakable Wall. Vamos entrar nele aqui pra vocês verem. E uma coisa importante, tá? Se você gosta de organização, meu bem, Ronan não é organização, porque olha o Aegis, como é que ele ocupa espaço na bag. É um saco, pra não falar que é uma bosta. E outra, o Defender Shield, olha isso. Não, mano, é feito pra acabar com qualquer organização de bag, cara. Sério, e eu tenho toque. Quando eu ver esses itens aqui, eu quero morrer. Em contrapartida, o Unbreakable Wall é a coisa lindinha de se ter. Você pode organizar bonitinho ele. O problema é chegar até ele, tá? Tá aqui a minha indignação. Mas legal, falando dele, você no início do dia ganha 100 de escudo e 5 de espinhos. Quando atingido por pet também, deixando isso bem claro, você tem 50% de chance de bloquear aí 24 de dano e ganha 10 de armadura. E também você tem 20% aí de chance de ganhar aí empoderamento, espinho e recuperação de vida, tá? Fora o bônus de nível. É show ou não é? Claro que é. Se você falar pra mim que esse item não é show, desinstala o Backpack Brawl, por favor. Vamos lá. Não, tô brincando, gente. Tem quem não gosta do Ronan, tá? Eu conheço pessoas aí que não gostam dele porque fala que só cai contra ele. Claro, gente, é o herói que mais aí tem aceitação, né? Deixou de ter um tempo e agora com a nova atualização passou a ter bastante. Teve uma vez que eu fiz eu vi um gameplay, também joguei já, que veio o Ronan de início a ponta. Não peguei nenhum herói diferente. Mas, paciência, né? Fazer o quê? Bom, vamos lá. Vamos falar de um item que é muito legal, que pra mim ele deveria ser considerado como... Ele deve ser considerado como item comum, mas não é, do Ronan específico, que é o nosso querido Armor Kit. E assim, tá? Ele tem 3 atualizações. Pra mim ele deveria ter mais. Ou então... Não, um dos dois aqui, ou Defender Shield ou Knight's Edge, isso é uma opinião, tá? Ele deveria ser uma atualização do Armor Kit. Por exemplo, Armor Kit mais escudinho lá de madeira faz o Aegis, né? E aí, ok, continuar o Defender Shield. Porque, pô, pega aí o esquema dele, cara. Deveria mesmo ser. Não sei se vocês concordam comigo. Coloca no comentário esse que você quiser também. Mas enfim, vamos voltar pra ele. No início do dia você ganha 18 de escudo. E aí, quando você tem um bônus de nível, na hora do dia mudar, ganha aí, né, 9 de escudo. 45% de chance, hein? Isso que eu tô no nível... tô no nível 8 dele, tá bem alto. Ok. E aí ele faz 3 itens. O primeiro item que ele faz é com o cinto, que ele faz o Vanguard Belt, o cinto da vanguarda, que você ganha 28 de escudo e 3 de sorte, né, que ele herdou do cinto,
no início do dia. Poções ganham mais 2 usos, muito bom. E ao usar a poção, você ganha 5 de escudo. É bom ou não é? E quando você tem um período... E você tem o bônus de nível dele, né? Bom, aí você também tem aí com o Skull Cap, né? A reação com ele, você faz você faz aí o Hellraiser. Quem não sabe ainda não sabe quem é Hellraiser, pesquisa aí que eu não vou pôr porque eu quero garantir aí meu público, né? É do filme de terror, tá, galera? É isso que eu falo. Mas tá aqui o Bolstered Helmet. Vamos pra ele rapidinho aqui. É um item que eu adoro fazer. Quando eu tô com o Ronan, eu adoro fazer ele, tá? Que no início do dia você ganha aí 55 de armadura e 5 de espinhos. Reduz a duração de stun, né? No caso de atordoamento, em 50%. E daí você reduz também o crítico em 20%. E a cada 4 segundos você ganha 15 aí de armadura. Também, né? Com esses espinhos aqui, quem não ganha, né? É bom demais, é bom demais. E aí, voltando para o Armor Kit, né? Você também reagindo aqui com a Leather Armor, você faz a Scale Mail. Isso é legal, porque assim, a Leather Armor você tem fácil no early game. Se você tiver a chance de vir o Armor Kit também no early game, que pode acontecer sim, tá? É normal de vir. Você consegue muito cedo a Scale Mail. A Scale Mail por si só, ela não tem nada a mais pro Ronan. Eu acho que deveria ter uma armadura pesada, né? Heavy, devia ter assim, ó. Você coloca, sei lá, ó, vamos pensar aqui, vai. De repente você reage, pode reagir aí com a Steadfast, não tem nada a ver. Ou você pode reagir ela com Knight's Aegis ou com Defender Shield e faz aí um escudo pesado, cara, né? Uma armadura pesada, por que não? Pô, mano, se pensa assim, se ele facilita um item comum, sim. Aqui, ó, tanto a Leather Armor como a Scale Mail, vocês sabem muito bem que são itens comuns. Eu não vou nem falar sobre. Igual eu falei com outro, porque vocês já sabem. É que item comum. Talvez eu pegue um dia só pra atualizar o item comum, por que não? Acho que é uma boa ideia. Depois, né? Devia ter um herói que trabalhasse só com item comum. Olha que legal. Seria legal, né? Bom, enfim. Então, eu acho que seria uma sugestão bem legal. Também boa ideia. Tem um item, né? Uma parte lá do Backpack Brawl lá no Discord sobre atualizações, né? Então de ideias. Não é uma má ideia colocar isso lá. Chega de filosofar, vamos voltar pra cá. Aí nós temos aqui a Steadfast Boots. É um item muito legal, tá? Pra quem quer montar, tipo, como se fosse uma build, né? Específica, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Não, tô brincando. Pra quem quer montar aí a armadura completa, faltou as botas, tá aqui, ó, Steadfast. E ela é boa por quê? Bom, primeiro porque ela tem associações, né? E aí você ganha 15% de ativação mais rápida por associação com armas. Igual a bota normal, né? Mas você ganha 30 de escudo no início do dia. E a cada 4 segundos você ganha... Aí, ó, olha. A cada 4 segundos você ganha 1 ai, meu Deus, raiozinho. 1 de estamina e ganha 10 de armadura. Pô, mano, me fala um item que faz isso. Se você sabe, fica quieto. Eu sei que tem itens lá no comum, né, que faz isso. Agora, voltando pra ele, né, também o bônus de nível você ganha 15 aí de escudo e ativações mais rápidas. Pô, ou não é uma armadura legal? Claro que é, eu costumo usar. Bom, e agora vamos falar de um item único, né, que é a armadura dele. Devia ter mais, né, só tem um. Que é o Hungry Ward. Sim. Olha a associação dele, que bosta. Eu tô brincando. Acho que tô meio ácido hoje, né? Mas, não, assim, é meio chato, né? Ainda mais porque a associação dele é com a armadura. Ainda mais se você tá fazendo aí a Unbreakable Wall. Cara, se você tá fazendo a Unbreakable Wall, dá pra fazer uma brincadeira com ele. Só que você vai ocupar muito espaço em bag. Daria sim pra você ocupar espaço em bag? Claro que dá, com o Ronan dá. Porque o ideal dele é você não ter muita arma, mais armadura. Então, não é difícil, tá? E aí, no caso, eu saí dele e voltei. Bom, e aí no caso, você consegue, aí quando o período do dia muda, você vai stunar o inimigo por 10 segundos e ganhar 40 de armadura, né? Por armadura associada. Então, isso torna esse cara legal. Quando atingido, você tem 30% de chance de bloquear 1 de dano. Só 1. Pois é. Mas tudo bem. Bom, tudo bem que é quando atingido, né? Então você vai ser atingido várias vezes. Não, tudo bem, vai. Quando você é atingido de forma crítica, você tem também chance de bloquear 1 e roubar 3 de vida por... Isso é legal! Roubar 3 de vida por associação. Ronan ladrão, ainda vou tentar de novo fazer esse cara.
No bônus de nível aí você tem uma chance aí a bloquear, né? De bloquear mais dano, né? Então, só alegrias com esse cara, beleza? E com isso a gente encerra aí a parte de armaduras do Ronan. Bom demais, hein? Merece seu like, hein, mano? Vamos nessa. Bom, e aí, galera? Vocês já viram aí as armaduras? Vamos agora, sabe em quê? Bora pros acessórios. E eu vou colocar pet junto, tá? Junto com planta. E vambora. Bom, aí nós temos aqui um dos itens que vem aí com ele, né? Que é o cacto. O cacto eu já falei sobre o que é. E o Cactril também eu já falei sobre quando eu estava falando sobre o nosso querido Tony Walk, também já comentei. Já comentei o Armor Kit, agora Night Sigil também já falei. Só sobrou Relíquia. Relíquia não, item único, besta. Bom, Shield Spikes, para mim é um dos melhores itens que ele tem, tá? Um dos melhores únicos que ele tem. Depois daquele escudo, depois, né, claro, né? Depois daquele item que eu falei agora há pouco, né? Do escudinho, que já fugiu o nome lá. Mas por 20 de armadura ganhado por itens, a sua arma vai ganhar mais 1 de dano. Isso é legal. E você ganha 2 de espinhos, certo? No bônus de nível você ainda tem a chance de ganhar mais 2 espinhos. Então ele só é um item bacana, porque a associação dele tá aqui. É uma associação até que legal. Tiraram uma estrelinha, né? Ele tinha mais uma estrelinha na ponta, mas tudo bem. Bom, tudo bem não, eu gostava, né? Era mais fácil de associar. Mas não tem problema não. Você associa com escudos aqui, você coloca 2 Unbreakable Wall e o resto de arma, nossa, velho, vai longe. É bom demais. Bom, aí nós temos aqui também o Knight's Blessing, que também é outro item muito bom. Aliás, vou te ser bem sincero, os únicos do Ronan são fantásticos, tá? Que a cada 3,7 segundos, pelo menos no meu aqui, você ganha 1 de buff aleatório, né? Por armadura, e remove 2 de debuff por armadura. Então, ou seja, não consegui pegar muita resistência debuff, esse cara aqui é perfeito para isso. Legal? Fora que você tem bônus de nível que faz a mesma coisa. Bom, Winged Thorns. Você vai ganhar 1 de espinho e causar 1 de dano por espinho em mim, certo? A cada 3 segundos. E quando atingido por arma à distância, isso aqui fica 15% mais rápido. Então tá, eles alteraram. Como eles colocaram a bloqueio a distância nos escudos que não tinha, tornou esse cara aqui não inútil, mas tiveram que mudar aqui a configuração dele, né? Então tá, né? Bom, Weapons Hack. Também gosto muito desse cara. E assim, no acerto dos itens que são associados nele, aqui ó. Eu não mostrei a associação do Knight's Blessing, né? É uma bosta também. Do Winged Thorns não tem, né? Bom, enfim, voltando pro Weapons Rack. No acerto das armas associadas, você tem 25% de chance de outro acerto acionar um ataque gratuito. E quando o período do dia muda, você tem 15% de chance do acionamento aí ser bem mais rápido. Ou seja, cara, só alegrias com esse item. Vou dar um pulo aqui no nosso petzinho aqui. Iron Will Banner. Também é um item que eu adoro, tá? A cada 2,9 segundos você cura 11 de vida. Olha que legal, cara. E você ganha 8 de escudo por associação aí de armadura. A cada ativação de fadiga, você vai se curar 6 por escudo associado. Tá? Ainda que você, a cada 2,9 segundos do bônus de nível, você tem a chance de ganhar mais escudo. Ou não é um item legal? Claro que é. Aliás, como eu disse, todos os itens dele são fantásticos. Agora nós temos o Young Squire. O Young Squire, ele é um pet muito legal. Ele é muito legal. Aliás, é um pet que quando ele aparece, eu sinceramente pego. Por quê? Primeiro porque ao acertar, você vai ganhar 1 de dano por associação, né? Aqui ó, a associação dele. E é por a armadura associada. Quando você entra na loja, você vai trazer uma armadura aleatória, assim, uma armadura, qualquer armadura aleatória. Phil, como assim qualquer armadura aleatória? Eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem, ó. Qualquer armadura aleatória, sim, isso pode ser qualquer armadura do jogo de qualquer pessoa. Sério, eu já, ó, rapidinho aqui. Já caiu pra mim Galvanic Armor, já caiu pra mim True Fire Bracer, sim, caiu. Já caiu pra mim, que mais? Aqui, ó, caiu demais Elemental Bulwark pra mim,
Já caiu pra mim. Flame Cloak. Já caiu pra mim. Né? Não, tô brincando. Pensou que fosse falar aquele lá, né? Não, aquele não caiu não. Mas já caiu pra mim a Full Plate Splatter Guard da Pepper, já. Já caiu o Mandalorian, né? Que eu adoro esse cara. Também já caiu, não. Ó, não, aí não. Aí eu tô de sacanagem, né? Não vai cair, os itens únicos de outros não caem, tá? Não cai. Mas, sim, itens míticos, itens lendários caem sim, tá? Sim, porque já caiu o Fur Boots pra mim também. Assim aqui, ó. Já caiu também o Left Boot Striders da NIM. Já caiu pra mim. Então, se alguém fala assim, não, tio Phil, você tá mentindo, não cai não. Ah, caiu, porque eu não tô mentindo não. Eu sei o que aconteceu comigo. Tá? Bom, bora voltar ao que eu tava fazendo, né? Rona e eu peguei... Ah, enfim, acabou, né? Era aquilo, tá? Vamos ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa? Bom, não. Claro que eu tô. Aqui, ó. Prickly Potion. A Prickly Potion é uma poção que é feita com cacto. Cacto, poção d'água. Você cura 20 de vida e ganha 5 aí de espinhos. E conta como 2 cactos. Esse vale como 2 cactos. Muito bom. Muito bom ter ela com Rona, tá? O que mais aqui que nós temos? Mais nada, né? Mais nada. É isso. Bom, então, galera, de armas, de itens aqui do Rona, é isso. Quais são as relíquias que são boas pro Rona? Né? Vocês vão me perguntar. Cara, veja bem. Essa aqui é que vem com ele, tá? A Gladiator's Emblem, ela é muito boa, porque você tem aí, quando atingido por qualquer tipo de arma ou pet, você tem a 25% de chance de ganhar 5 de vida máxima. Legal, muito bom, né? Só que a Power Stone também é boa. Ela é associada aí com a arma, né? Mas é muito boa, porque você tem chance aí de quando você acerta, você ganha mais 2 de dano. Então é muito bom. Qual outro também que é legal? Deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. A Velocity Ring é legal, né? Você vai atacar mais rápido, né? Não é o ideal, mas ok. O Sniper's Monocle também é legal, porque você pode acertar sangramento, entre outros, infligir cegueira, entre outros. Você tem aqui o Fortress Ring. Esse é bom, porque você vai associar com a armadura e você vai ganhar 50% de chance de ganhar 2 de escudo, certo? Se você está colecionando pedras, você aí tem a Exhaustion Stone. Aqui ó, aqui ela é feita dessa forma, então você pode associar aí pedras, aqui, pedras mesmo. Porque daí com as pedras, caso você não saiba, a pedra você pode, tudo bem, é só acerta uma vez, mas você remove a armadura do oponente, né? Tem facilidade de remover a armadura. E aí essa remoção de armadura facilita algumas das suas defesas. E também, não se esqueça que a Exhaustion Stone você ganha aí 7 de escudo. E fora que você tem aí a chance de ele começar 2 segundos mais cedo aí com a... Como é que fala? Aqui com a fadiga. Ah, mas você vai falar assim pra mim, pô, mas tio Phil, mas a associação aqui é com arma à distância. Exatamente, por isso que você vai associar apenas com pedras, tá? Você vai ganhar 7. A cada 3 segundos tu ganha 7 de armadura por pedra, então vale a pena. Bom, opinião minha, né? Nós temos aqui o Spine Growth Signet, que a cada planta ou armadura associada você vai ganhar 1 de espinho a cada 5 segundos. E por 5 de espinhos ganhos por você, entendeu? Ele não tá falando com o quê? Você ganha 15 de vida máxima. Entendeu? Esse cara é o melhor. Esse cara aqui é o melhor. Bom, aqui tem outros itens, né? Bom, o Gambler's Dice é interessante, porque você vai ganhar aí sorte por 6 segundos e você rouba. Vai roubar também buffs, 1 de buff por planta associada. Mas tio Phil, planta? Pois é, não esqueça que cacto é uma planta. E como cacto é uma planta, só para vocês terem uma noção, vou até colocar o Ronan de novo aqui. Não se esqueçam que o Tony Wall é uma planta. Não se esqueça que a Prickly Potion não é uma planta. Pensou que fosse falar que era planta, né? Beleza, tu pode encher de cacto, cara. De cactril, por exemplo, tu faz um negócio bacana, entendeu? Então é legal, é bacana, tá bom? Gente,
seria só isso, né? É só tudo isso. Ah, tem outros que eu posso falar? Tem, mas tipo, não é tão ideal assim, tá? Não é tão ideal, entendeu? Pô, por exemplo, poderia colocar Blue Moon nos espaços em branco? Pode, o problema é você ter o espaço em branco associado para isso. E de boa, o Blue Moon ele tem pessoas certas, né, pra associar. Vamos lá, então assim, gente, você, como eu já falei dos itens únicos, né, e das relíquias, então assim, conforme o que eu falei pra vocês, vocês vão ter uma noção aí, uma ideia do que é que você pode fazer aí pra ele, tá bom? Qual é a melhor associação? Então aí fica a critério de vocês, na hora da sua jogatina, qual é a relíquia que você vai achar melhor pegar. Agora que você pode fazer, né, o reload lá com moeda interna, né, do jogo, pô, melhor ainda. Então, claro, né, na hora que você tá vendo aí que vai chegar a relíquia, né, já tem o dinheiro preparado para isso, tá? De repente, pô, não veio aí a combinação que eu quero. Tá bom, gasta lá a moedinha pra próxima. Ah, mas não veio. Cara, com certeza, um dos itens que eu comentei vai vir, né? Ou então, você, pô, pega o que tá mais próximo, né? Ah, e o item único também pode ser rolado também com dinheiro. E aí, com certeza, você vai ter aí 6 chances, 6 de únicos para vir. Não é possível que não vai vir o que você quer. Não veio com um, vem com o outro, cara. Vamos lá, é sempre bom você ter um plano B, não é verdade?
Bom, galera, como vocês puderam ver aí, foi uma batalha fantástica. Vamos lá, a gente no final conseguiu 2 Excalibur e quase fechou Unbreakable Wall, mas valeu mesmo, né? Como um excelente vídeo. Agora, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo com a Erran Lance, certo? Ou então comigo fechando mesmo, né, a Unbreakable Wall. Então tá, então vamos lá, vamos fazer um segundo vídeo.
é isso, pessoal. Tivemos aí duas jogadas, tá? A primeira aí, a gente conseguiu aí fazer... Pô, meu, foi da hora, cara. Uma jogada perfeita. Foram duas Excalibur. Eu não consegui concluir aí, né, infelizmente, o Unbreakable Wall, mas... Pô, cara... O jogo valeu, foi muito bacana. Até vale como referência, caso alguém esteja aí querendo fazer o Ronan, né? Foi uma jogadinha meio fluida, foi na paz. Já a segunda foi um pouco mais tensa. E assim, claro, né? No final eu me atentei ao desafio do Ronan, que é ganhar, isso que com quatro. Eu acredito que são quatro Unbreakable Wall. Pô, veio quatro a Regis, né? Aí eu pensei, pô, por que não? Peguei, cara. Já tinha uma feita, né? Já tinha um Unbreakable Wall feito. Era só ter a sorte de vir as outras três escudos gigantes lá dele, né? Mas infelizmente aí, além de não ter vindo, né? Eu tive a infelicidade aí de pegar um cara com uma build melhor que a minha, porque daí é aquele negócio, né? A gente tem que... Foi como eu falei aí ao longo dos itens, né? A gente tem que sacrificar espaços. E justamente esses espaços que tava bom antes... depois que eu coloquei aí o item único, deu uma quebrada, né? E eu queria, e assim, né? Eu poderia, assim, deixar o outro item, né? Seguir de outra forma, mas a minha ideia era terminar com o Errant Lance, que eu consegui. Ou seja, missão cumprida, mas o desafio não, né? E podia ter feito o desafio. Mas tudo bem, né? Eu vou tentar fazer mais uma jogada. Eu sei que é meio arriscado pelo tempo. Ele todo verde. Que eu vi uma pessoa jogando, né, contra, né? Fiz, inclusive aí ao longo do vídeo também, quando eu tava falando aí sobre o Dice, né? Eu coloquei uma build que eu já fiz uma vez, não deu certo, mas por outros motivos. E vamos tentar de novo? Vamos lá?
Bom, pessoal, vocês puderam ver aí que o terceiro vídeo aí não foi lá tão... Como eu disse, né? Fazer o Ronan verde, ele... Ainda mais se você não tá focado, acontece isso, né? Mas foi um vídeo educativo. Não sei, por favor, eu peço que vocês não sejam aquelas pessoas assim... Ah, essa build não gostei dela, então tô saindo do vídeo. Cara, não faça nada estúpido. Não é assim. Você aprende vendo o pessoal perdendo e aprende vendo o pessoal ganhando. E eu tenho aqui, nada nessa partida toda. Bom, o jogo considera 2 vitórias e uma derrota, né? Quer dizer, na verdade aqui foram 3 vitórias. Por quê? Porque dependendo do nível que eu tô, tem uma certa quantidade de troféus que, mesmo que eu tenha perdido, ele considera vitória. Ou seja, eu subi de rank. Então assim, vamos lá. Eu tava jogando aqui com... Essa aqui foi a nossa primeira jogada. Foi a nossa perfeita, né? Foi a 15-5. Falando dela, a gente aí tava fechando aqui, né? A Unbreakable Wall. Infelizmente não foi possível, mas... Pô, mano, só o fato de ter conseguido 2 Excalibur, né? Aqui, ó. 2 Tony Wall. Tudo bem que Tony Wall é fácil de fazer, né? Aqui, ó. Vanguard Belt. O Eternal Cloak, né? Eu sei que não é o item dele, é um item compartilhado, mas... já no endgame, junto com a Cleansing Crown, cara, para ele é fantástico, porque primeiro, aquele 1 segundo que a Eternal Cloak ela dá para ele de invulnerabilidade, meu, esse 1 segundo é eterno. Você não sabe como é bom, entendeu? E ainda mais, né, Cleansing Crown aí, para cada tempo ele remove os debuffs, né? E o que começa a acontecer, ainda mais quando você tá no endgame, vem muita Shanna que taca muito fogo. Você vai contra a Ronan que dá muito sangramento. Então assim, entre outros, né? Então assim, é muito comum você perder por causa disso. Tu investiu numa build fantástica, com armadura grotesca, né? Grotesca de bom, né? De ótimo. Uma arma fantástica e perder por causa por não gerenciar bem resistência, sabe? Isso é muito complicado. Eu não vou falar que é inadmissível porque assim, né, todo mundo tem sua prioridade na hora de fazer a sua build. E vocês vão ver isso na minha segunda e terceira jogada. Mas essa aqui, por exemplo, que eu tô mandando aqui agora para vocês verem, na primeira jogada, foi sensacional, tá? Eu consegui fazer uma igualdade boa aqui entre ataque, né? 2 Excalibur também é foda, né? Entre defesa, né? Que eu tenho só assim aqui as 4 armaduras melhores do Ronan. Então assim, poxa, vale a pena, sabe? Assim, manter. Foi isso que me fez ganhar também. Essa é a boa gestão, tá bom? Na próxima aqui, né? A gente foi aí um 12-0, certo? Porém, o que é notável aqui? Boa, eu tenho 2 Bolstered Helmet, né? Eu tenho aqui meu Unbreakable Wall trabalhando bem com a Hungering Ward e o Bolstered Helmet. Claro, poderia ter sido melhor? Poderia. Só não foi, por quê? Porque eu tava investindo aqui eu investi em 3 coisas que nunca ia dar certo. Uma, porque eu queria fechar uma rodada com a Errant Lance. Isso ok. Agora, combinar ela com uma Champions Reaper, que se viesse o Sigil, com certeza eu ia fazer a Excalibur, junto com a Twin Maw. Então, pode dar certo, desde que eu tenha uma Steady Foot, ou então eu tenha aqui itens que possam gerenciar a minha fadiga. Coisa que não estava acontecendo, eu estava perdendo porque eu estava com a minha energia caindo. Então, assim, eu fui estúpido, tá? Simples assim. Nesse aqui eu posso falar com todas as letras. Eu fui estúpido, ok? Mas, como a minha ideia era passar... Eu queria fazer, né, a Unbreakable Wall, eu queria fazer a Hunt Lance, eu considero uma vitória por causa disso. Se você tá pensando aqui em uma build, né, que... Aqui, como que daria certo? Eu teria que ou abandonar a Champions Reaper ou a Hunt Lance. Eu poderia manter a Twin Maw? Sim, a Twin Maw ela é ótima com uma arma secundária, ou então com uma arma auxiliar, ela é ótima, né? Então, e ela tá buffando aqui no caso uma das duas. O problema foi que eu coloquei 3 armas, né, que não daria muito certo. Essa foi a minha única... E também, olha aqui, né, temos também um porém aqui. Não adianta nada eu olhar a minha build e não olhar do adversário. O cara, ele tava focando numa build que era totalmente Dragon Fang, cara. Aqui, ó, né?
É claro, né? Quando eu for falar da Nifedora, eu explico melhor esse tipo de build que dá pra fazer, né? E também, claro, não posso esquecer que ele tem a Evergreen aqui embaixo, mas o que tava. Eu acredito, tá? Que o que tava dando mais dano aqui era, obviamente, além da Blaze, né? A Dragon Fang do cara. Então, ela é fantástica, entendeu? Ainda mais nesse tipo de build que ele tava fazendo aqui. Sensacional, tá bom? Mas voltando pra nós, a gente não tá avaliando a dele, não. Então, entenderam? Essa foi a falha e o fluxo que eu queria fazer com ela. Daria certo, por exemplo, se eu tivesse, assim, como eu falei, se eu tirasse a Champion's Reaper, ou então eu tirasse a Errant Lance e fizesse aqui a nossa querida Excalibur, tá bom? Mas deu certo porque eu queria mostrar, beleza? Bora pra terceira. Aqui eu tava querendo fazer com a nossa build verde, né? Consegui aqui fazer, eu tinha feito 2 Thornwall também. Aliás, não minto. Eu não tava conseguindo o segundo dente. Eu tava indo para a segunda, mas não consegui fazer. Eu ia fazer aqui a Excalibur. Ia caber certinho aqui, entendeu? Eu ia abandonar aqui a Fine Sword. E aí eu ia fazer. Tava com o Champion's Reaper aqui já com o sigil pra isso. Porém, o que aconteceu? Tio Fio, o que aconteceu de errado aqui? Bom, não aconteceu nada de errado. Na verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Primeiro porque nós conseguimos entrar contra pessoas que tinham aplicaram vários ótimos debuffs contra a gente, certo? Como, por exemplo, a gente pegou uma Shanna aí que deu uma... Aliás, foram 2 que deram um dano de fogo fantástico na gente. E a Pepper também. A Pepper ela dá um dano de fogo também bem alto. Não só a fogo, mas ela aplica um grande sangramento. E dela foram os 2, na verdade. É que eu não tenho aqui... Eu não tenho, infelizmente, como ver estatística aqui, eu acho. Ele salva só o que foi feito, né? Mas não a estatística. Mas vocês viram aí a jogada, certo? Eu tive a oportunidade de fazer a espada de ametista. Não fiz porque o elemento mágico só ia aplicar na Fine. Seria legal? Pô, seria. A ametista seria muito boa, tá? Só que ele ia ficar sufocado pelos outros itens. Posso estar falando besteira? Talvez, tá? É a minha forma de avaliar isso aqui, entendeu? E aí eu poderia pegar, por exemplo, uma daga e colocar aqui, né? Onde está esse cacto aqui, entendeu? Afinal, o cactrio aí, falar besteira. A Tuimola está sendo alimentada por vários cactrios, certo? Então, tava indo bem o jogo. Tava indo bem. Eu pequei em uma coisa aqui apenas, tá? Foi o quê? Se eu tivesse feito... Quer dizer, fiz a Tuimol, mas se eu tivesse seguido apenas com ela e uma outra daguinha, ou então teria parado, né? Sem fazer a Champion's Reaper, teria dado certo. Mas lembrando que o que também me deixou ruim foi não ter a Cleanse Crawl, por exemplo, entre outros itens que resolvia debuff em tempo. Eu tava com pouca resistência. Eu ia cair uma hora ou outra, tá bom? E o Ronan, ele é que nem o Harkon em um certo ponto. Quanto antes você tirar o inimigo, melhor. Para isso que você tem que estacar sangramento e arma e incrementar ele com armadura, justamente para evitar esse tipo de coisa, certo? Ah, tio Phil, mas eu queria fazer ele que durasse, então você teria que fazer muito mais armaduras e deixar uma arma apenas, aí daria certo. Aí eu deveria abandonar aqui a Champion's Reaper e a Fine Sword, eu ficaria apenas com a Twin Maul, que daria também muito bem. Também seria fantástica só com isso daí. Fora também que aqui, ó, a Shoot Spikes ela não tá bem aplicada. Porque ela aplicada junto com a Thorn Wall, eu tô sendo burro, certo? Então por que você colocou? Olha, eu coloquei, sabe por quê? Simplesmente porque eu não teria... A minha build não tá arrumada pra ela. Depois que eu peguei, na verdade assim, depois que eu peguei ela eu vi a besteira que eu fiz. Essa é a verdade, entendeu? Mas legal, valeu como experiência, né? É isso que eu falo, né? Ganhando e perdendo também tem tudo a ver. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Depois de ter visto tanta coisa do Ronan, vamos lá, né? A gente tem que dar um finalmente, né? Senão a gente vai bater 2 horas de vídeo e vai só continuar falando bem dele, né? Então é assim, bom, tenho pontos positivos e pontos negativos que tem que ser avaliados agora. Vocês viram aí no jogo uma coisa importante. Eu precisei de muita sorte para vir o Night Sigil, certo?
E eu dependo dele para fazer Excalibur e também a lança, né? O último nível da lança, que fugiu o nome agora. E assim, uma coisa que não está escrito aqui para vocês, mas eu passei muito perrengue, inclusive na hora de montar o vídeo, é o quê? Eu precisei de muitos vídeos para poder trazer a atualização da Huntlands e também para fazer a Excalibur. Eu dei sorte naquela hora que aquele 15.5 lá eu consegui fazer duas. Porque não sei se vocês perceberam, só veio em um momento duas daquela lá. E se eu tivesse passado sem querer, não ia vir mais, certo? Então, um ponto negativo que o Ronan recebe é: pô, custa vir um item um pouquinho mais do que, né? Ah, tio Phil, mas você vai colocar isso como ponto negativo? Eu vou. Porque é o mesmo caso da Shanna, porque ela não ganhou um 10 no vídeo dela, certo? É o que? Pô, itens chaves que pode simplesmente não vir durante o game. E aí você, pô, eu queria fazer uma build e ter que jogar de novo, né? Eu acredito assim, ele pode ser sim um item craftável. Igual vou dar um exemplo aqui, né? Eu sei que eu não fiz o vídeo dele ainda, mas o vídeo do Harkon. O Harkon, ele tem... Ah, tudo bem, também vai levar um negativo por causa disso, que eu sei que a jogabilidade dele é levemente travada por causa disso. Muitas armas dele são armas chaves, que é igual do Ronan, que tem o item chave para você concluir a arma até o final. E se você não pega aquele item em tempo, você pode perder a sua jogabilidade e até perder, né? Não conseguir 15 troféus. Isso depende muito de sorte, né? E claro, você consegue resolver isso com trevo? Consegue, mas até vir trevo, pegar, ocupar espaço em bag e espaço pro Ronan é uma coisa que é difícil de gerenciar, certo? Então, aí eu já estou dando outro gancho, certo? Então, assim, perdeu meio ponto por causa disso, certo? Só meio ponto, só. Não é tão fluido de terminar as coisas, tá? E agora o gancho que eu falei que eu dei também foi o quê? Gerenciamento de espaço, certo? É muito complicado. Pô, você tem aí, por exemplo, o escudo dele, né? Os dois escudos, o Aegis e o outro escudo, que eu sempre esqueço o nome, para fazer, né? O Unbreakable Wall. Eu precisaria, assim, para você fazer aquilo, você teria que quebrar toda a sua build para montar ele, tendo a chance de você perder justamente para poder fazer o Unbreakable Wall, ou seja, complicado, né? Não é tão bom o gerenciamento dele. Mas, menos meio ponto também por causa disso, né? Pô, tio Phil, você tá sendo meio sarcástico, né? Sarcástico, sim, porém é verdade, é verdade. Pô, mas se fosse um item um pouco menor, se ocupasse em forma de L, por exemplo, que nem a banana, né? Ok, mas não é, cara. O negócio é pior, né? Vamos falar assim. É mais complicado, tá? Bom, outro ponto também, né, que nós temos aí é assim. Nós temos... vou até mostrar aqui em tela, né, em vez de ficar só falando. Vamos falar de itens, né, que eu vou dar um exemplo da Shanna. Vou colocar a Shanna um pouco para vocês aqui, eu sei que o vídeo dela já passou. Mas ela tem somente itens de mago. Claro, ela é uma maga, óbvio. Só que assim, pô, é legal. Os itens dela, você olha e fala assim, porra, legal, um item de mago. Varinhas, né, tal. Pô, legal, né, muito bom, muito bom. Agora vamos por o Ronan. Como eu disse, o Ronan, ele é tanque, certo? É um tipo um paladino, né? Pá, legal, cara, ele tem aí a Excalibur, é uma ótima arma pra ele. Cadê a Excalibur? Ô Jesus, cadê a Excalibur? Não tô achando. Aqui, ó. A Excalibur, uma arma bacana, pô, top. Tem o escudão aqui, pô, legal. Eu tenho capacete? Tenho capacete. Tem bota? Tenho bota. Tem cinto? Pô, eu tenho cinto sim. Cadê? Aqui, ó, eu tenho cinto. Ah, tem arminha pequena? Temos. É o meio do caminho dela. Né? Você pode até usar também Fenged, que é específico. Estou falando de itens específicos, tá, gente? E é aí que a gente quebra. Por quê? Bom, tá bom. Eu tenho até poção, legal. Aonde que ele perdeu esse outro meio pontinho aqui? Cara, a build dele faltou uma armadura pesada. Vou dar um exemplo bem nada a ver, mas que tem a ver, né? Que é o quê? Pô, mano, você pega a Pepper. A Pepper, ela é uma cozinheira, né? É uma chefe. Então, e ela, cara, ela tem uma armadura.
chefe não precisa de armadura. Ela tem uma armadura bonita, claro, tudo a ver. Top, né? Legal. Agora vamos pegar o Dorf. Cadê o Dorf? Tá aqui. O Dorf, ele tem aqui uma armadura que é a Studded Forge Plate. Fantástica. Excelente. Certo? Mas, pô, peraí, ele é um anão mineiro. Justo. Cara, precisa de uma armadura? Cara, ele precisa, sim. Fez jus a ele. Só que o cara que teria que ser o cara do escudo, o cara não tem uma armadura. Beleza, ele tem escudo, mas... E a armadura? Entendeu? Precisa. É assim, é como se eu pegasse... Quer ver? Eu vou pegar aqui os itens compartilhados. É, só armaduras. É como se eu tivesse que pegar esse cara aqui, a Scale Mail, e fizesse mais um nível dele. Tá? Pegasse aqui ele, né? Vou pegar os dois aqui, ó, armaduras. É como se eu pegasse ela junto com o Armor Kit e criasse uma armadura. Até uma coisa que eu fiz, né? Eu fiz recentemente. Eu postei lá no Discord, tá? Eu falei assim, pô, mano, eu dei essa sugestão. Podiam fazer uma Heavy Armor, né, uma armadura pesada pro Ronan. Onde qual que seria a Scale Mail mais o Armor Kit adicionado do item que não tá aqui, né? Que no caso seria o Night Sigil, que é esse cara aqui, ó. Night Sigil, por favor, apare aqui, ó. Que é o Night Sigil, junto com o Golden Egg. 3. Essas coisas não podem ser fáceis, né? Ah, tudo bem, tio Phil, tu acabou de falar pra gente que ele perdeu meio ponto por causa do próprio Night Sigil. Sim, só que uma coisa é assim, um item ser difícil de vir, mas ele vem. Outra coisa é o item ser difícil de vir e eu tenho que jogar 500 vezes e não vir. E isso aconteceu com o Roma. É que assim, ele não tá aqui agora porque eu tava jogando com outros personagens no momento, mas aqui então são as 3 que eu tava fazendo. Nesse meu tempo tava fazendo outras coisas também, né? Estudando aqui outras coisas. Só que eu tenho um outro vídeo que eu até posso colocar um pouquinho dele aqui, se for possível, se a edição conseguir mostrar, que eu joguei assim todo. Se você pegar o histórico, ele tá todo com o Ronan. E só veio aquele último... enfim, apareceu... eu tive que jogar várias vezes, só apareceu uma vez só no final. Foi quando eu parei de jogar. Então assim, poxa... Isso é chato, isso é complicado. Faz até com que o cara desista um pouco de jogar e vá para outro jogo. Faz o cara abandonar o jogo. Olha só, isso é grave, é um erro grave. E eu tô falando aqui que isso é um erro realmente muito grave de qualquer jogo. Não, pode ser difícil? Pode. Que nem, uma coisa é ser um desafio. Que nem nós temos aqui em cima, né? Se for aqui, nas conquistas, nós temos os desafios dos heróis. Que o do Ronan, por exemplo, se for lá embaixo, é qual? Pô, ganhar uma luta com 5 em Breakable Wall, certo? Ok, a gente sabe que é um desafio. Então, pô, a gente sabe que é muito difícil, e quase que eu consigo lá naquele lá, né? Mas isso a gente sabe que é difícil. Agora, um item que é normal, né? Não é comum, é um item épico, que não é lendário. Se fosse lendário é outra história, mas nem lendário é. Pô, se é difícil de vir na loja? Não, pelo amor. Até a uva da Pepper é mais fácil de vir do que o Night Sigil. Certo? Então sim, isso fez ele perder ponto. Aí nós estamos falando aí de uma soma aí de meio ponto disso, meio ponto daquilo, certo? E um outro ponto aqui que agora vamos falar de pontos positivos, né? Chega, né? Vamos falar de pontos positivos. Temos aqui, né, ele como um dos melhores jogadores iniciais. Fato. Melhor até que a Shanna. Muito bom. Ele é ótimo com qualquer arma. Né? Qualquer arma. Se eu pegar aqui qualquer arma mesmo do jogo. Tira todos esses caras aqui, ó. Mostra todas as armas. Pega qualquer arma aqui, ó. O Ronan sabe jogar com ela. Você coloca com o Ronan, até essas armas aqui mesmo, né? Que são de outros heróis. Eu tenho certeza que o Ronan vai desempenhar um bom trabalho com ela. Não importa qual tipo de configuração ele tenha. Entendeu? Então, isso é perfeito. Ele é um cara fácil, ele é um cara versátil, então isso daí torna ele positivo. Fazendo esse balanço, nós chegamos numa nota de 8,5, certo? Eu ia dar 8, hein?
mas eu tô dando 8,5. Ele perdeu meio, meio, meio. Ele perdeu 1,5 ponto por causa de tudo isso que eu falei, né? E só não perdeu mais porque ele tem esses pontos positivos. Não, então não vai perder mais, né? Tô brincando. Não tem mais o que perder. É só isso, tá? É só itens chaves que são complicados. Só repetindo aqui rapidinho, né? Que foi isso que eu falei. A estética dele poderia ter sido um pouco melhor em relação à armadura, certo? Depois eu até posso pôr aqui, seria interessante, a sequência que eu coloquei e até um exemplo que eu dei. Na verdade, o exemplo que eu dei foi simplesmente eu peguei a build, né, que foi feita pro Ronan, e eu coloquei na IA, né, ele pegou só a armadura, tirou o Ronan, né, ele pegou só a armadura do Ronan. E aí, pô, eu achei fantástico, por isso inclusive que eu dei a sugestão daquelas dos 3 ingredientes, porque daí justifica ter a armadura do Ronan, tá? E também, claro, né, a versão dele de não ser tão resistente também, né? Tem esse ponto também. Ficar dependendo muito de itens alternativos para você conseguir resistência, tá? Já estava esquecendo disso aí. E é o que fez aí ter essa pontuação, tá bom? Essa é a minha consideração final. Beleza? Bom, gente, então é isso. Eu acho que do Ronan não tem mais nada a falar, né? Até que, pô, 8,5 é uma nota muito legal para ele, tá? E o que eu peço pra vocês, assim, de novo aí falando, né, do fundo do coração, dê um like aí se vocês gostaram, né? Acredito que com o Ronan todo mundo gosta de jogar com ele. Com certeza, aí dá um like aí quem gosta de jogar com ele. E, pô, vocês acham que eu falei alguma bobeira, ou então tem alguma coisa que vocês não concordam, ou então concordam e querem acrescentar alguma coisa? Considere aí colocar um comentário, né? O que vocês acham das coisas aí que eu falei, né? Pô, foi legal, vocês fazem melhor? Pô, então põe aí, cara, coloca aí um link do vídeo de vocês fazendo melhor, e por que não, né? Também é legal. Compartilha com seu amigo aí falando assim, ó, o tio Fio do Bão falando do Ronan, como o cara é ruim. Não, senhor, fala bem também. Fale mal, mas fale bem. Né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos ficar por aqui agora nele e até o próximo vídeo do Como Jogar com o Personagem, que é o próximo vídeo é o do Harkon, né? E na sequência também eu vou ver se eu consigo lançar o desafio aí dessa semana. Fechou? Aproveito agora, no finalzinho do vídeo, para falar que nós tivemos aí uma nova atualização. Tio Fio, isso é vídeo para fazer atualização? Pois é, mas é tão pequena que eu preferi colocar aqui, tá? 202, tá? Agora a rotação gratuita de membros agora funciona para hobby. Acho que é só para quem é membro, né? Então acho que deve ter dado algum problema ali. Então se você é membro, tá aí, ó, resolvido. Para quem não é membro, chupa o dedo e espera aí vir a... que eu também não sou, né? Então aguarda aí vir na rotação para quem não é membro. Beleza? Agora sim, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!